Olá, pessoal! Aqui é a Vivian, residente pedagógica e acadêmica do curso de Licenciatura em Física da UFSM, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre como alguns animais se utilizam da física, em especial do eletromagnetismo, para se localizarem no espaço. Para a maioria dos animais, a locomoção é imprescindível para a sobrevivência. Eles dependem dela para buscar alimento, fugir de predadores e encontrar melhores condições para se reproduzir. Surpreendentemente, alguns animais eles se orientam de uma forma que para nós, seres humanos, só seria possível com o uso de aparatos tecnológicos, como a bússola ou o GPS. As formigas no deserto, por exemplo. Nós dizemos que a luz emitida pelo Sol é não polarizada, pois os seus campos elétrico e magnético eles podem oscilar em qualquer direção perpendicular ao raio de luz. Entretanto, ao passar pela atmosfera e refletir em suas moléculas, os raios de luz que chegam do Sol eles sofrem uma polarização, ou seja, os seus campos eles passam a oscilar em poucas ou até mesmo em uma única direção. Nós, seres humanos, nós não enxergamos a diferença entre a luz polarizada e a luz não polarizada, mas as formigas do deserto, por exemplo, percebem. Assim, mesmo em dias nublados, elas sabem qual é a posição do Sol no céu. Combinando essa informação com outras informações sobre o percurso, elas conseguem se orientar com precisão até o seu formigueiro, mesmo depois de horas caminhando em direções aleatórias em busca de alimento. Os morcegos e os pássaros também utilizam o eletromagnetismo para se localizar. Por exemplo, apesar dos morcegos não serem cegos, como algumas pessoas acreditam, a sua visão tem pouca utilidade nas cavernas escuras onde eles vivem. E para voar, então, sem colisões, o morcego emite uma onda ultrassônica, que é uma onda com frequência acima de 20 kHz, que nós, seres humanos, não conseguimos escutar. E ele ouve o seu eco. E a partir da informação do tempo de ida e volta, ele é capaz de localizar os obstáculos em que o som foi refletido. Esse mecanismo de localização ele ficou conhecido como ecolocalização e também é utilizado por outros seres vivos, como a baleia e o golfinho. Mas a ecolocalização ela não explica de que forma os morcegos são capazes de voltar ao ponto de partida após se locomover por grandes distâncias em uma noite. Para tentar entender isso, um grupo de pesquisadores eles elaboraram um experimento simples. Após conhecerem a rota de um grupo de morcegos, parte dos morcegos foi colocada em um campo magnético orientado a 90 graus em relação ao campo magnético da Terra. Esses morcegos, quando liberados, eles dirigiram-se 90 graus em relação à rota de costume, errando o caminho. Já os morcegos que não foram submetidos ao campo magnético alterado, quando soltos, eles rumaram diretamente para o local de costume. Esse resultado, ele sugere que os morcegos são capazes de captar o campo magnético terrestre e utilizar essa informação para decidir em que direção voar, como se eles tivessem uma bússola interna à sua disposição. Um mecanismo semelhante foi observado nas aves. Algumas aves migratórias, por exemplo, elas voltam ao lugar de origem depois de passar meses em outro continente. Parece que elas combinam imagens memorizadas com informações dessa bússola interna e natural. O funcionamento desse sensor magnético ainda não é bem compreendido, mas existem alguns indícios. Cristais de ferro foram encontrados no bico de algumas aves. Pesquisadores observaram que esses cristais magnetizados, eles mudam de orientação, dependendo da posição do animal em relação às linhas de indução do campo magnético terrestre. Ou seja, esses cristais parecem funcionar como bússolas. Entretanto, não se sabe ao certo como essa informação ela é percebida e interpretada pelo sistema sensorial da ave. Os últimos animais que se utilizam da física para se localizar são animais bem específicos, as bactérias magnetotáticas. Essas bactérias, assim como ocorre com outros seres vivos, elas são capazes de precipitar, bioquimicamente, diferentes minerais. E um deles é a magnetita, um ferro magnético, um ímã. E, portanto, ele tende a se aliar ao campo magnético local. Uma cadeia linear desses pequenos ímãs, ela está ao longo do comprimento do corpo da bactéria. E aí, quando submetidas ao campo magnético terrestre, as forças magnéticas
que atuam nessa cadeia, elas provocam um torque que gira o corpo da bactéria, de modo a alinhá-las sempre às linhas de indução desse campo. Diferentemente das aves migratórias, disse que a resposta da bactéria ao campo magnético ela é passiva, pois como a agulha de uma bússola, elas não resistem ao torque provocado por esse campo, girando até que se alinhem às suas linhas de indução. Em virtude da pouca massa que tem, as forças magnéticas da Terra elas são suficientemente intensas para orientar o corpo da bactéria ponto a ponto de sua trajetória dentro do lago ou do pântano em que vivem. Até o próximo vídeo, pessoal!